Agora nós vamos conversar com o Gerardo Portela, ele é doutor em Gerenciamento de Riscos e Segurança pelo Departamento de Engenharia Naval da UFRJ. Professor, boa tarde. Com essa informação que acaba de chegar agora, encontraram destroços, não confirmam, mas os destroços estão ali na área, então, do Titanic, né, onde esse submersível estava. O senhor acha que há possibilidade de encontrar ainda alguém com vida? O senhor está ouvindo agora, professor? Eu estou olhando aqui o senhor, estou vendo... Ah, sim. Mas o senhor estava acompanhando aqui a programação da CNN, o nosso Breaking News, viu então que a Marinha Americana encontra destroços nessa área através daquele robô que o senhor provavelmente vai poder explicar para a gente um pouquinho do funcionamento, o único que é capaz de descer até uma profundidade dessa. O robô volta com informação de destroços. Mesmo assim, a Marinha Americana chama uma coletiva para as 16 horas e ainda se fala em esperança. Eu queria lhe ouvir um pouquinho. Sim, boa tarde a todos que nos acompanham pela CNN Brasil. O ROV, que é o equipamento que está sendo utilizado para fazer essa aproximação no local, é um equipamento muito desenvolvido. Ele é um submersível capaz de resistir a altas pressões, dotado de câmeras de alta resolução, braços robóticos. Ele é operado através de uma sala de controle que fica num navio, um navio de serviço, e ele é lançado ao mar, mas ele mantém um umbilical. O que é isso? É uma tubulação flexível com várias utilidades. Consegue enviar fluidos, consegue enviar comunicação, consegue enviar fibra ótica para transmissão de dados, e você opera esse equipamento ROV até chegar no local, sem a necessidade de nenhuma pessoa estar dentro do ROV, mas todos estão na sala de controle que fica a bordo do navio de serviço que o detém. Então, ele está interligado com o navio, chegando até o ponto dos destroços do Titanic. Se ele encontrou, de certa forma, algum indício de destroço do submersível, ele tem como aproximar e usar os braços robóticos e manipular esses destroços até comprovar que realmente trata-se de alguma parte desse submersível. Infelizmente, é uma notícia que nos leva à possibilidade de perda de todas as pessoas que estão ali, que estiveram ali por esse tempo, e muito provavelmente por uma falha de gerenciamento de riscos muito grosseira. Muito bem, professor. O que o senhor me traz agora é uma notícia, pelo menos na sua avaliação, muito triste de que talvez a Guarda Costeira americana tenha chamado, então, essa entrevista coletiva para anunciar o pior, dependendo do que esse ROV encontrou lá. Sim, o ROV é Remotely Operated Vehicle, veículo operado remotamente. Ele tem vários tipos, né? Esse que está lá, especificamente, vai até 6.000 metros de profundidade. Então, ele tem condição de manipular esses destroços e verificar se ele é ou não uma parte do semi-submersível. Então, se a Marinha já detém essa informação, a gente a terá em breve. Mas o fato em si é que essas pessoas passaram por um risco, aceitaram um risco desnecessário. A vida é feita de riscos. O ser humano ele precisa superar seus limites. Para isso existe ciência e tecnologia e o gerenciamento de riscos. Não é a rejeição de todos os riscos. Nós não eliminamos os riscos, mas a gente rejeita os que não precisamos passar por eles para poder aceitar com capacidade de gerenciamento aqueles que são necessários. Infelizmente, essa embarcação ela não passou pelo crivo de uma sociedade classificadora, muito pelo contrário, eles desperdiçaram a chance e até chegaram a menosprezar esse tipo de análise. E ostentavam que tinham uma segurança superior àquilo que foi aprendido em séculos, porque, na verdade, desde o Titanic,
nós estamos aprendendo, evoluindo todos os recursos de segurança das embarcações. E, inclusive, o IMO-SOLAS, que norteia todas as questões marítimas de segurança, já evoluiu muito com embarcações de salvamento, recursos de salvatagem, e eles não passaram por testes. Dizem que havia um mecanismo de peso morto a ser liberado, mas será que eles levaram até 4.000? Verificaram se esse mecanismo funciona a 4.000 metros de profundidade? Porque é como se fosse concreto. A 4.000 metros de profundidade, a água é como se fosse concreto. Você pode tentar liberar mecanicamente e não conseguir se liberar daquele peso morto. Porque se esse peso morto fosse liberado, ele poderia rapidamente subir e flutuar. Então, há várias questões aí de segurança que ficaram evidentes, que foram falhas. Que não foram cumpridos os regulamentos de segurança, e eles, talvez motivados por questões pessoais, de liderança, de vontade, e desprezaram a ciência, a tecnologia e o gerenciamento de riscos. Professor, primeiro, a gente ontem tinha notícia de que a cada 30 minutos se emitia uma espécie de batida, né? Poderia ser uma batida, inclusive, no próprio submersível, e indica, assim, as pessoas ali eram, pelo menos, algumas pessoas experientes nesse tipo de aventura. O senhor acredita que, pelo menos até ontem, a gente poderia ter realmente o submersível, pessoas com vida? Porque quando a gente fala hoje em destroços, professor, eu fico pensando em destroços, eu penso em pedaços. Por que ontem a gente teria vida e hoje a gente não teria? Teria em pedaços, se não fosse uma questão de oxigênio. Isso. É uma investigação de acidentes, né? Que agora vai entrar em curso a investigação de acidentes. Nós não temos ainda as informações. Eu participo de investigação de acidentes praticamente todas as semanas ou quase todos os dias. Então, o que ocorre? Existem as possibilidades, as hipóteses. Se são destroços, então houve aí um dano estrutural. Se ele ocorreu nas últimas 24 horas ou no início da jornada deles, a gente só vai saber no final da investigação. Mas vamos supor que tenha aqueles sinais sonoros de ontem tenham sido emissões por parte daqueles que são treinados na tentativa de serem encontrados. Mas nessa região aí, é o alvo principal da investigação. Se ele tivesse íntegro, seria muito mais fácil encontrá-lo se ele tivesse íntegro fazendo esses ruídos. E os ruídos não necessariamente são os ruídos que a gente pensa quando eles são identificados e registrados. Eles precisam ser avaliados, estudados. O sonar emite sons e você tem como ter o reflexo, como se fosse o eco, né? É um ultrassom ou um infrassom emitido de um navio, e esse som retorna. E conforme há o retorno, você pode dizer se é ou não uma superfície. Outros sons são captados, no caso foi através de uma aeronave, e você pode presumir um sinal por ele ter uma lógica. Então, você pode entender que há uma inteligência tentando se comunicar, mas nada garante que seja realmente o caso de eles terem sobrevivido até ontem. Imagine que você tem um oceano com animais, de várias possibilidades. Os próprios navios que estão operando lá no resgate podem emitir sinais que podem confundir. E a outra possibilidade é que tenha havido uma ruptura, ou no começo, ou agora, mais recentemente, catastrófica do submersível. Isso acontece muito rápido, porque a pressão é muito grande, então são pressões inimagináveis para um ser humano. A gente consegue imaginar uma piscina de 5, 7, 10 metros, um mergulhador vai até 40 metros, mas 4.000 metros já é algo como se fosse uma latinha de refrigerante e vira papel. Então, aquela estrutura está sob pressão intensa e qualquer falha. Observe que a escotilha de visualização, eles foram para lá, a maior parte do tempo eles iam observar os destroços por telas, porque a escotilha é pequena, apenas 53 centímetros, porque o simples perímetro ali, quanto maior a escotilha, maior chance de vazamento. Então, eles têm que fazer uma escotilha pequena. Se houve um vazamento na escotilha, que usa material plástico de alta resistência, ou na interseção da escotilha, na penetração da escotilha com a estrutura, que você tem titânio, você tem fibra de carbono, essa mistura de materiais é um ponto de atenção. Além disso, tem instrumentos, que são as penetrações.
que vão atravessar o casco. Então, elas não podem ter falhas. E você vai com um equipamento que não foi submetido a uma avaliação de segurança de uma sociedade classificadora, então é por sua conta e risco. Por isso que eles têm que assinar tantos documentos. Um navio de cruzeiro, você não faz isso. Um navio de cruzeiro você não faz. Agora, quando você tem que assinar esses documentos, aí há um indício, sim, de que eles não estão fazendo algo que estão com os riscos gerenciáveis e com o aval de uma sociedade classificadora. O que são sociedades classificadoras? São empresas que trabalham há séculos analisando embarcações, dizendo se elas estão seguras ou não e classificando. Olha, isso aqui é um graneleiro, esse aqui é um petroleiro, esse é um submarino, esse é um submersível. Então, ele classifica e diz, serve, você pode ir até tantos metros. Então, você tem que fazer esses testes. Eles se recusaram a fazer esses testes, chegaram a citar o nome de algumas dessas sociedades classificadoras e dizendo que tinha uma segurança melhor do que a deles, mas não fizeram os testes mínimos deles. Então, isso mostra um desdém em relação ao gerenciamento de risco e segurança e o aprendizado com o próprio Titanic, o próprio Titanic. Isso que é intrigante, porque depois de mais de um século, na expedição que vai observar, estão lá os mesmos elementos que também eu sou especialista em fatores humanos, porque é uma interferência de fatores humanos que fazem a gente tomar decisões erradas. Então, eu estudo isso também. Esses indutores de erro, às vezes a autoconfiança, o poder excessivo numa só decisão de uma só pessoa, dono também, operador também, tripulante também, tomada de decisão e dono do dinheiro também, do investimento. Então, quando tudo cai sobre uma só cabeça, a visão se estreita e o poder faz com que a pessoa se torne cega em relação às questões técnico-científicas, e a gente tem visto isso também na parte espacial. A gente teve recentemente a destruição de uma espaçonave sem necessidade, chamar toda a imprensa mundial para assistir aquela destruição. Houve uma falha ali, mas ele pede aplausos depois e os empregados aplaudem. Então, a gente está vendo uma degradação do gerenciamento de riscos. Subestimando a ciência, a tecnologia e usando acreditar na sua própria estrela, na sua própria vaidade. Repito, nós precisamos superar os obstáculos e passar por risco, mas não todos. A gente tem que descartar os riscos desnecessários e focar nos necessários. Eles passaram por os riscos desnecessários. Não tinham nem sequer um umbilical, que seria uma tubulação e um cabo em conexão com eles para que eles pudessem descer e, caso houvesse um problema, fossem resgatados por esse cabo. Eles não usaram isso. Então, eles foram autônomos, se liberaram, não tinha nenhuma conexão. O ROV que está fazendo o resgate não tem pessoas a bordo e tem um umbilical. Só que o método umbilical é uma fortuna em dólares. Então, quem tomou essa decisão por optar por um veículo desse tipo, sem um cabo, sem um umbilical, né? Então, isso que a investigação vai perseguir essa informação, e as lições espero que sejam aprendidas. Aqueles que não aprenderem, aqueles que fazem a mesma coisa sempre do mesmo jeito, acabam sempre na mesma situação. Então, as lições do Titanic, elas estão disponíveis. Basta você ter um mínimo de humildade e reconhecer a ciência, a tecnologia, a IMO, SOLAS, que tem as normas e as regras de navegação. Eles não quiseram submeter às sociedades classificadoras. E o resultado é esse que nós estamos vendo. Professor, eu sei que o senhor precisa ser liberado, vou fazer uma última pergunta para o senhor, até um pouco delicada essa pergunta. Diante dessas falhas grosseiras que o senhor já apontou aqui, nós entendemos muito bem, e das várias hipóteses que o senhor trouxe também aqui, qual hipótese o senhor acredita que tenha acontecido com essa embarcação? Nessa hora a gente tem que ser totalmente frio, né? Porque nós investigamos acidentes. Se há indícios de destroço, isso for confirmado, né? Então houve o colapso da cápsula, né? Do submersível. Eram 3 possibilidades. Ou a cápsula estava íntegra lá embaixo, aguardando o resgate, ou a cápsula havia flutuado, eles conseguiram liberar o peso morto, estaria flutuando, mas o sonar não conseguia detectar, porque fica muito pouco área para ser detectada no mar, ou ela teria se colapsado. Então, se os destroços forem confirmados, ela
ela perdeu a integridade estrutural e aí a água invade, a pressão aumenta instantaneamente, é uma morte quase instantânea naquela profundidade. Pode ter sido nessa profundidade ou no meio do caminho, a gente não sabe, a investigação é que vai apurar isso. Mas acima de 200 metros já é bastante frio, imagine a milhares de metros, a 3.000 metros, a temperatura beira 3 graus, quase 0 grau, então há até gelo internamente. Então, eu acredito que tenha sido muito rápido ali, não houve tempo para nada, não é nem como um afogamento, porque é muito rápido, a pressão é muito forte, não dá tempo, não tem movimento humano possível numa pressão como essa, é realmente uma catástrofe. Muito obrigada. A gente conversou então com o professor Gerardo, da UFRJ, Gerardo Portela. Muito obrigada, professor. Eu sei que o senhor trouxe aí, tirou um tempinho agora para nos ensinar aqui, entender o que pode ter acontecido. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço e espero que todos os gestores reflitam bastante sobre esse acidente para que as vidas das pessoas não sejam colocadas em risco desnecessário, só os riscos necessários. Sempre vale aquela máxima, né? Pode ser clichê, mas é lembrar para não repetir. Talvez a gente tenha que aprender muito mais com o passado. Obrigada, professor.